Vitória. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Quem está com a gente aqui agora é o craque, o advogado especialista em direito digital. Estou falando de Gustavo Rabai, entende muito da regulação dessas novas tecnologias. É um especialista no tema e aí é só o que tem é tema sobre esse assunto. Doutor Gustavo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Luiz, pelo convite. Eu, como telespectador assíduo, é uma honra estar aqui com você, colaborando com essa conversa, com esse bate-papo. Bom demais. Esse assunto cabe um frente a frente. Você merece um frente a frente para a gente debater com mais tempo. Mas vamos aproveitar aqui a melhor história e começar sobre essa história dessa operação recente, Polícia Civil, a partir de Pernambuco, e tem jogos de azar online, lavagem de dinheiro, tigrinho, bets, aí tem muita gente sem entender onde é que estão as irregularidades. A irregularidade é o jogo de azar que está errado ou é o que se faz no jogo online de azar das bets que está errado? Consegue dar uma explicação para a gente ficar mais clareado nesse assunto? Muito bem. Luiz, são 4 pontos, eu acho que chaves. Um ponto-chave é que a gente está no momento agora de transição com a regulamentação, finalmente, uma regulamentação longa, complexa, para o setor de prêmios e apostas. Certo. Inclusive, já temos uma secretaria no âmbito do Ministério da Fazenda que cuida somente disso, e a partir de dezembro de 2023, uma lei específica, 14.790, que regulamenta as apostas de cota fixa, chamadas BET. Segundo ponto, ou seja, não é ilegal. Não é legal. A princípio não é legal, pelo simples fato de ser aposta de cota fixa, o BET não é legal. O segundo ponto é que existem operações policiais que investigam alguns crimes como lavagem de dinheiro. E qualquer operação, qualquer tipo de atividade econômica pode ser objeto, por conta da atividade das empresas, especialmente aquelas que movimentam quantias muito altas, podem ser, enfim, usadas para lavagem de dinheiro. Então, não é que as empresas, pelo fato de serem do setor, que são organizações criminosas, mas elas podem ser aparelhadas por organizações criminosas, o que, em tese, justificaria aí uma apuração. Então, esse é o segundo ponto. Mas a questão é que, nesse segundo ponto, existem empresas que elas também têm operações ilícitas no setor de bets, como é a questão dos chamados cassinos online que operam com empresas offshore, ou seja, empresas no exterior que dificultam, então, essa regulamentação que pode vir. Inclusive, a tendência é que a gente tenha a liberação dos jogos de azar muito em breve, de uma maneira geral, todos. Inclusive com a possibilidade de nós termos cassinos físicos, Isso é uma tendência no mundo todo e não seria diferente aqui no Brasil. E isso é até benéfico. O terceiro ponto é que a gente não pode demonizar o setor por si só, mas a gente tem que pensar que existem pessoas que são vítimas disso, que são os apostadores, especialmente aqueles que são de uma classe menos favorecida em termos de recursos de informação, que às vezes até pensam que jogo é investimento. Então tem que haver mais campanhas de esclarecimento, tem que haver mais atuação da organização. Para deixar claro. É isso. Não somente do governo, mas também de órgãos públicos, de privados, organizações sociais. A gente tem que ter recursos para informar as pessoas sobre os riscos do chamado transtorno do jogo compulsivo. E um quarto e último ponto, que a gente tem que considerar, que eu acho que é suma importância, é pensar que nós estamos nessa transição agora, em nome de inovação, novos empregos, e de que é possível que a gente aprenda muita coisa em relação a isso que está acontecendo agora, para que o Brasil entre na verdadeira economia digital, mas com muita precaução, com muito cuidado. E esse quarto ponto exige de todos nós um exame de reflexão do que é que está em jogo. Então, esses são os 4 pontos para a gente começar um debate em relação a isso. Principais. Ou seja, você está dizendo, olha, existe regulamentação, o Brasil está avançando nessa regulamentação, não dá para demonizar, não é a atividade que está errada, mas o que alguns usam, como se utilizam dessa atividade para outros fins e para fins ilícitos. Exatamente. Nesse caso específico, não sei se você está mais por dentro, independentemente do detalhe desse processo específico, o que se pesa em relação a quem faz errado os jogos online é o quê? É efetivamente as pessoas que estão entrando, estão jogando e apostando e estão sendo enganadas, seja no tigrinho, seja nas bets, elas estão enganadas. A máquina, vamos chamar assim, para quem quiser chamar de algoritmo, aí você me explica melhor, mas ela é programada para lhe enganar, e aí onde é que está uma ilegalidade também e uma regularidade? Isso, o tigrinho, como a gente popularmente chama os cassinos online, são esses jogos de azar que, assim, são roletas, são jogos que induzem ali um comportamento compulsivo, de vício mesmo, e aí temos um problema de saúde pública que pode ser enfrentado de uma forma responsável, com os chamados programas de jogo responsável.
Nós temos também as modalidades de bets, que essa já está regularizada. O que importa informar é que essas empresas que pediram autorização junto ao governo, e nessa operação em particular, essas empresas haviam pedido autorização de outorga para o governo federal, com base na nova legislação, em que se paga 30 milhões, se comprova que tem mais 5 milhões em conta para as atividades, para os pagamentos, e também mais 15 milhões, pelo menos, de marketing e de outras cautelas que a lei exige. Inclusive, as instituições de pagamento, os gateways de pagamento têm que ser homologados. Então, você tem todo um setor regulado. Certo. Então, essas empresas têm que mostrar que elas têm 50 milhões em caixa para começo de conversa. E aí, onde vem? Para você, às vezes, viabilizar isso, você acaba dando um jeitinho. Não é que se trata de uma ilegalidade em si, mas você tem que ter uma operação offshore com os jogos de azar, que no Brasil são contravenções penais. Então, os cassinos online, sim, eles ainda são contravenções penais. Detalhe, o Senado aprovou na sua Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, uma nova legislação que deve ser aprovada no plenário a qualquer momento, que vai liberar tudo, inclusive aí, né, os chamados jogos de azar, os cassinos, os caça-níqueis e também o jogo do bicho, né, entre outras modalidades. E vai ter a possibilidade de cassinos. Isso vai ser muito bom aqui no Brasil, muito bom para o turismo, muito bom para a inovação, para empregos. Agora, qual o problema? A sutileza da coisa. Você tem uma operação de bet regularizada e, ao mesmo tempo, você também está vendendo caça-níqueis, cassinos online, que ainda não passaram por uma liberação e que, na liberação, eles vão ter que provar uma certificação internacional, que é o quê? Eles provarem que o algoritmo, os mecanismos ali de proteção vão realmente devolver para o consumidor um valor mínimo, porque senão aí vai continuar sendo ilegal. Não fica programado, né? Deixa eu lhe perguntar, esse jogo aí, e entre outros, isso é caso para direito penal, direito criminal, se alguém se sentir lesado diante de um jogo para isso aí, ou as duas coisas juntas? É muito mais direito do consumidor. Para fins dessas investigações que estão ocorrendo, é questão criminal, por quê? Porque nesse ambiente há uma tendência muito grande para que as empresas, por estarem movimentando valores altos, elas possam estar cometendo outros crimes. A lavagem de dinheiro, ela na verdade exige um crime antecedente, que é, por exemplo, dinheiro que é ilícito das contravenções penais, né, dos jogos de azar não autorizados. Joga ali dentro. De alguma operação, por exemplo, até de tráfico de drogas. Ontem foram presos influenciadores no estado da Bahia, que movimentaram valores também altíssimos, também na casa de bilhão. E que eles, a polícia, pelo menos o que a Polícia Civil do estado da Bahia está divulgando, é que pelo menos 500 milhões de reais são oriundos do tráfico de drogas. Então o influenciador às vezes nem sabe disso, do que está acontecendo. O influenciador e também as estruturas de marketing que servem às empresas de bet, elas têm um custo muito alto e, portanto, tem que ter um retorno muito alto. E é nessa questão da composição, né, do custo-benefício, que às vezes as empresas podem incorrer em alguma falha. Mas o fato é que essas empresas, elas estão com compliance muito elevado. O nível de conformidade delas, até onde a gente acompanha, é muito elevado. No caso específico da Deolane, custa a crer que ela tivesse entrado nessa situação de graça. Por quê? Porque ela já tem uma fonte de renda muito elevada, ela já ganha de forma lícita, declaradamente, de uma forma muito, eu diria, transparente, e ela, no depoimento ela falou isso, e eu não sou advogado dela, nem posso falar em nome da defesa dela, mas o fato é que existiam todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Penal para que ela tivesse ali o relaxamento da prisão na audiência de custódia e tivesse as medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico, bloqueio de contas. Ela tem uma filha menor, né? Para a gente entender, pode ou não pode alguém fazer a propaganda desses jogos hoje no Brasil? Até onde pode e até onde não pode? Seja do ponto de vista de bet, seja do ponto de vista de jogos aí, de cassinos, né? Como o Tigrinho. Na questão das apostas esportivas, a gente tem uma regulamentação já e é permitido. Inclusive, nós temos grandes clubes, né? Se vindo, inclusive sendo usados, né? Como... E grandes nomes também, e grandes nomes, públicos, né? Com relação ao Tigrinho, com relação aos jogos de azar, existe uma zona cinzenta, mas, por exemplo, aqui no estado da Paraíba, existe uma lei estadual aprovada, foi de autoria do deputado Wilson Filho, que ela está em vigor e ela multa os influenciadores que divulgam aqui no estado da Paraíba. Então, sendo residente do estado da Paraíba, existe uma lei que proíbe, essa lei é do início desse ano, de abril desse ano, o março desse ano, talvez, e essa lei também chama a atenção de que, se houver a multa, a polícia e os órgãos como o Ministério Público também são obrigados a instaurar procedimento para apurar a contravenção penal. Sim, tá? Então, automático. Existem indícios de estelionato para quem faz uma propaganda de um jogo desse? Porque muitas dessas propagandas se vende uma riqueza, né? O influenciador está ali vendendo que está com carros, casas, não pertence a eles, ele inclusive divulgam que estão recebendo, olha, acabou de cair na minha conta que 5 mil reais, tal, não sendo verdade, é uma encenação para dizer, isso aconteceu com ele,
eu também posso chegar a ganhar R$5.000 só numa apertada. Existe o gerador de Pix. Eu posso hoje falar que eu tenho um curso e que eu estou ganhando muito dinheiro com esse curso, mostrando às pessoas como ganhar dinheiro e fica lá o Pix sendo gerado falso. Então isso é um estelionato. Mas o que é mais grave, que se configura já como contravenção penal, é a simples divulgação. E assim, o Ministério da Fazenda já tem hoje um procedimento administrativo que apura que se houver propaganda irregular, uma propaganda que induz o consumidor ao jogo compulsivo, o influenciador e as empresas podem ser multadas em R$50.000 até R$2 bilhões por infração. Então, acaba que essa multa do Ministério da Fazenda, do governo federal, né, vai ser superior às multas e às penalidades, inclusive sanções alternativas que podem existir no Código Penal. Então, atenção para as multas dos procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade que muito em breve vão começar a ser apurados pela Subsecretaria de Ação Sancionadora do Ministério da Fazenda. Olha, tá vendo? Eu falei que era tempo para frente a frente aqui, porque já está terminando o programa e eu vou lhe perguntar sobre o X, essa história dessa confusão, Alexandre de Moraes, Elon Musk no meio e esse bloqueio do X, em poucas palavras, se é possível. Resumido. Se você acha que tem parte de decisão acertada ou não nessa história aí, dessa confusão entre o STF e o Elon Musk? Eu sou muito radical em algumas coisas, né? E especialmente na defesa da liberdade de expressão. Eu acredito que o Elon Musk está longe de ser, né, um defensor da liberdade de expressão. Ele joga conforme o jogo, ele joga conforme o mercado. E aqui no Brasil ele tem um interesse econômico muito claro. Porém, a decisão judicial, ela é muito infeliz quando ela aponta multa para os usuários de VPN. Até demonstra que o próprio ministro ele não sabe o que é que está falando. Tanto é que ele voltou atrás e tirou ali a proibição das VPNs, dos aplicativos. Demais, né? Eu falei hoje de manhã mais cedo em outro programa. Na Band News, aqui, que a gente tem a VPN como uma aplicação de cibersegurança. Então é necessária não somente para o usuário comum, como para o próprio governo. Né? O próprio governo utiliza a VPN. Então, suspender todas as VPNs seria um tiro no pé enorme. Tanto é que ele recuou quanto a isso. Agora, para multar alguém que usa com multa diária de R$50.000, que é totalmente desproporcional, todas as empresas de VPN do mundo teriam que entregar para o Alexandre de Moraes, para o ministro Alexandre e para o STF, a lista das pessoas que usam, o que tecnicamente também não vai acontecer, ou ele teria que realmente tirar todas as VPNs do ar. Então, quando o tem ministro... Tem representação legal ou não? O quê? O X? Tem. Toda empresa estrangeira tem que ter, mas isso por si só não gera uma decisão tão drástica, baseada no marco civil da internet, para suspender a plataforma como um todo, quando nós já tivemos casos anteriores envolvendo, inclusive, Alexandre de Moraes, em que foi verificado pelo Supremo de que ele errou. Então, nesse caso, eu quero dizer só, em resumo, que os dois estão errados. Doutor Gustavo, você vai voltar aqui para a gente debater esse tema todo. Tamo junto. Obrigado pela sua presença aqui. Rapidinho, por causa do tempo aqui. Bom, vamos fechar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser.